poder pensar a composição pelo som e não mais pela nota. É a ampliação de aquilo que você conhece para um universo que você não conhece. Eu sinto que esse trabalho do Mário do Violão Expandido, ele é um lugar do movimento. O artista que não se arrisca, ele está fadado a seguir simplesmente uma cronologia histórica. Extended techniques, for me, opened up a whole new world of expression. Again, it's giving us access to emotions and states of being that were not available by simply playing notes. É uma espécie de emancipação da tradição. Você já tem uma maneira de tocar. Como é que toca violão? Tem que ser assim, tá? Você sabe como é que é fazer. Não, eu posso fazer outra coisa com o violão. Eu posso pegar o violão e riscar as cordas, fazer de outro jeito que nenhuma criança faz e vai inventar. E se você pode inventar um jeito de tocar que é totalmente teu. The whole idea of these techniques becoming integrated into the music, or really an integral part, is so important for that expression. And the more that we can not even be thinking about them as extended techniques, they become the technique of the instrument. But the technique is only ever there at the service of the music. Já na raiz, o violão é um instrumento que tem uma certa vocação para ser expandido pela própria natureza da atuação do violão no seu ambiente sociocultural fora das salas de concerto. And of course, folk musicians have always known that. They strum and go chicka-tuck, and they stop the strings. They've added the percussion. It's a natural thing to do. So for me, it made me rethink every square inch, every millimeter of the guitar. What sound could I make besides just the beautiful chords, the beautiful melodies? Boy, you can scrape the strings and make all sorts of... And by the way, I, as the driver of this machine, am also capable of many sounds, not just the voice or singing. O curioso e o interessante da técnica expandida é isso, né? É o inusitado. E aí você acrescenta aquilo que é novo naquilo que você já conhece, né? E soma, né? Isso que eu acho que é o mais interessante. Do próprio Stanley Jordan, né? Quer dizer, o fato dele tocar com a mão direita sobre o braço da guitarra, usando uma ação muito baixa e com uma resposta muito detalhada, eu acho, assim, é uma técnica expandida a um extremo, né? Ele conseguiu abrir a possibilidade de fazer harmonia e melodia na guitarra de jazz como não era possível antes. A ritmata, ela me traz essa curiosidade sonora que o Mário então podia provocar no violão, né? Os espaços sonoros, os espaços temporais da peça. O Sérgio Assad me disse: você sabe que você inventou o tap no violão? Porque essa primeira composição para violão, composição de concerto que tem percussão nas cordas do violão. Eu disse: eu não sabia nem que era esse nome. Isso aí era uma coisa que eu fazia para me divertir no violão, né? That's a complicated question, how effective extended techniques are. And I would say on the guitar,
it's easy to produce a lot of different kinds of sounds besides pitches, which is an attractive thing about it as a musical instrument. It could be a percussion instrument in so very many ways, and I think it's often used basically as a percussion instrument in a lot of other styles of music. Os instrumentos, eles não são móveis. Os instrumentos são pedaços de madeira parados. Nós é que temos que mover o corpo. No futuro, talvez eles inventem instrumentos amoebas, ou seja, que se adaptam tão bem ao corpo que qualquer movimento que você faça, até deitado na cama, vai ser um movimento ergonomicamente perfeito. O Valtel Branco, quando escrevia trilhas sonoras de televisão, ele inventou alguns efeitos, por exemplo, de afrouxar a sexta corda do violão bastante, e usar aquilo quase como uma espécie de percussão. Ele criava uma ambientação muito peculiar, usando esse efeito de escordatura no violão, né? O Valtel, que enfim, era um ótimo violonista. No Brasil, da técnica expandida, não tem como não falar de Villa-Lobos. Mesmo sendo paradoxal o fato dele ter usado pouco essa técnica. Você vai ver a percussão explícita no tampo em uma obra dele chamada Distribuição de Flores para flauta e violão. Ele escreve, inclusive, na partitura, batendo no estandarte como um tambor usado. Mas há uma curiosidade no final do estudo 2, um pizzicato de mão esquerda que ele se utiliza. A mão direita toca uma nota, enquanto que a esquerda, com o pizzicato, toca outra nota para resolução. A técnica expandida é um procedimento que os instrumentistas e cantores têm para realizar as sonoridades não tradicionais. E o que seria tradicional no som se ele não tem significado e sim sentido? O som tem propriedades variadas, intensidade, dinâmica, timbre, duração. E para dar expressividade, passou-se a organizar as articulações do som. Essas geram um espectro complexo, tal qual a linguagem falada, staccato, ligado, acentuações que formam o quadro expressivo do som. E a técnica expandida vai surgir depois de um esgotamento das possibilidades dessas articulações. Houve uma procura por uma escala de timbres e ruídos, e isso criou uma fascinação aos compositores que estavam dando à cor do som a possibilidade de uma nova representatividade, principalmente daqueles mais experimentalistas da década de 1960. Você pegar assim de um lado, fica bem claro isso, Boulez, e do outro lado John Cage. E o John Cage vem quase que ele não fundou, mas já havia, ele tinha precursores, o que se chama de música experimental, que, claro, é uma divisão que não cabe sempre, mas é boa, acho, pelo menos para pensar como duas linhas diferentes. A música experimental tem a ver com experimentar quase do nada de novo. A questão é o que é a música. Na medida em que a história da música, né, a linguagem musical explorou a exaustão, a questão da altura, né, das notas, e começaram então a ter os outros parâmetros musicais, um papel importante. Isso a gente já viu na própria escola de Viena, né, do decafônico, né, as obras do Weber, as obras mesmo do Schoenberg, né, aquela famosa obra Farben dele, né, para a orquestra. O timbre começa a ter uma importância maior. John Cage, já nos anos 30, né, já falava, abre a janela e você escuta, é música, né? Pensadores como Pratella, Russolo, Pierre Schaeffer, principalmente, sistematizaram essa teoria. Diziam que o som é tão poderoso que ele, por si só, seria um acontecimento estético musical. Não há necessidade de se utilizar de formas musicais. Pierre Schaeffer, ele organizou isso, né? Na medida em que essa palheta já estava existindo, vamos dizer que já estava nos anos 50, 60, né? Quando ele escreveu o Tratado dos Objetos Musicais, e ele sentiu necessidade então de
parametrizar esse universo, né? Criando então a tipomorfologia. Aquilo que chamava-se de ruído, né? Adquire um status artístico que não tinha até então, né? Tanto que havia uma separação muito grande antes disso do que era um som musical e um som não musical. Mas no momento que você simplesmente faz um scratch, ou seja, cria um ruído sobre as cordas, né? Com as unhas, na verdade. Então, esses sons estavam lá embutidos no violão e não eram usados de uma maneira sistemática. Muitas pessoas já o faziam. Com a técnica expandida, não só se buscou formas ontológicas, ou seja, como os instrumentistas devem atuar, mas também no corpo físico do instrumento, como, por exemplo, afrouxar e modificar a afinação das cordas do violão para um outro universo. Isso porque outros aspectos da frequência utilizados por outras culturas que não a tradicional ocidental estavam despertando a curiosidade. A microtonalidade é um desses aspectos. Microtonality is a natural place. It's a language. It is a new way of speaking, of thinking. It's something that we do every day. When I speak to you, my voice goes up and down, and there's so many little notes that happen in between the notes that we find on the frets on the guitar. Essa simbologia da fala é muito interessante. Essas oscilações microtonais que a fala projeta, nós ouvimos no dia a dia. Quase não damos conta, mas quando falamos, a projeção da consoante responsável pela articulação e as vogais responsáveis pela emissão da frequência. Compositores dão atenção ao som percussivo e de onomatopeia nas consoantes, mais do que as vogais. Seria como se as consoantes fossem sons expandidos e as vogais tradicionais. No caso do violão, estamos acostumados a ouvir o som puro, em que uma nota é projetada com técnica apurada, e não ouvimos esses sons transientes, ou seja, esses sons de raspar, esbarrar na corda. Comparando com a voz, é como se só ouvíssemos no R, né? Ou se só ouvíssemos de um S. Ou seja, não estamos acostumados a ouvir um violonista puxar, esfregar uma corda, bater na caixa com o pulso, dedo, unha, ou até mesmo bater com um objeto. Eu sempre gostei de brincar, de percutir as cordas de violão, assim, desde o tempo em que eu não sabia tocar violão. All of a sudden, people started to realize my instrument doesn't do just one thing. It can do many things. And because the language of contemporary music changed to include noises, well, we can make noises. Our job is to make sound and it's the composer's job, of course, to make sense out of those sounds. So all of a sudden, I realized, well, I'm not just holding an instrument that is melodic or harmonic. Wait a minute, this is a wooden drum in my lap. I can hit it with all sorts of things and I can be a percussionist. Você não tem obras de compositores contemporâneos brasileiros que utilizam a percussão que você veria, por exemplo, na capoeira. Acho que a ritmata é o que chega mais perto disso, a ritmata do Edino Krieger, né? E eu acho que a gente tem no Brasil assim, coisas que, francamente, eu nunca vi em nenhuma parte do mundo. O Chico Melo certamente é um deles. O Arthur Campela certamente é um deles. Cada uma das suas obras é um salto, né, de técnicas expandidas, né? Aquela coisa de usar bola de ping-pong no instrumento, de tocar uma viola como se fosse violão, ou um violão como se fosse um instrumento de arco. O extremo mais extremo de uma possibilidade, né? O que me interessa é a posição do homem em relação ao fazer som, e não o violonista. É uma coisa muito mais fundamental, é mais ontológico. Você absorver o inusitado dentro da sua obra, né? E evidentemente que isso passa pelo aspecto instrumental, né? Se você absorve esse risco, você experimenta, né? Ao experimentar, você se depara com coisas que você não conhece. De qualquer forma, o risco, eu acho que ele é fundamental.
O trabalho do violão expandido é uma via de mão dupla, eu acho. Do som para o movimento e do movimento para o som. É um ensaio, eu chamo isso de ensaios ontológicos, né? Você entra numa galeria e você vê um sujeito em cima de uma televisão piscada, com uma maçã, pelado, com uma maçã em cima. Você fala, isso é uma porcaria, o que é isso? Isso não significa nada. Mas você nunca pensou que a sua televisão não fosse aquela. A maçã deveria ser comida pelo cara e não botada na cabeça dele. Então, o que a arte faz? Ela desfuncionaliza o óbvio. Fazer música é um exercício de fantasia, né? Se você tem alguma coisa escrita que você tem que se basear nisso, tal, você lê as notinhas e vai fazendo. Mas se não tem, digamos, se você quiser brincar com o violão, você fica livre, né? Para fazer o que você bem entender. O afeto pela música. Por que mergulhamos nessa arte tão abstrata? O DNA da dança foi dedicada a Rocinho Infante e foi uma peça coreografada. Uma milonga do sul da minha avó meio que apareceu, e a década de 60, quando eu nasci, com a bossa nova, a música mineira da minha mãe. Então eu busquei o onírico, ou seja, sonhos que temos, sonhos que esquecemos, lembramos de sonhos que tivemos, mas viram um déjà vu. Então o onírico para mim foi representado pelos ligados como transição da atmosfera, até chegar em células de canções que eu ouvia quando criança.